Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro, faço o curso de Filosofia, estou no meu primeiro ano da faculdade e estudo na Universidade de São Judas Tadeu, mais especificamente na unidade Moca. E o projeto do reforço escolar é coordenado pela professora Cíntia Pittini. Bom, e para a nossa primeira aula de filosofia, eu vim aqui abordar o tema muito importante, é um divisor de águas para a introdução do pensamento filosófico. A gente vai falar um pouquinho sobre Sócrates e Platão, né? Então, vocês já viram mais ou menos na aula passada aí um pouco sobre o pensamento mitológico e a mudança para o pensamento filosófico, racional, né? Como que houve essa mudança? Já viram um pouquinho dos pré-socráticos e agora a gente vai tentar entender um pouco o pensamento de Sócrates, né? E aí a gente vai tentar entender por que é tão importante essa questão da divisão, né? Porque Sócrates é tão emblemático a ponto da gente dividir a filosofia entre os pré-socráticos e Sócrates. Então, vamos começar um pouquinho a aula, né? Aqui ao lado temos a imagem de Sócrates, né? E ele é conhecido como que? O patrono da filosofia. E aí eu escolhi uma frase para a gente começar a falar sobre Sócrates, que é: a palavra é o fio de ouro do pensamento. Bom, é importante a gente começar aqui falando um pouquinho que sempre que a gente vai estudar Sócrates, a gente não vai ler um livro do Sócrates, porque ele nunca escreveu um livro. Sempre quem escrevia os livros e tudo que a gente conhecia sobre ele era um de seus discípulos que a gente conhece como Platão, né? Então, vamos lá. Para introduzir Sócrates, né, é importante entender essa figura emblemática que ele foi. Então, Sócrates ele foi um divisor de águas, como eu falei, né? A gente divide a filosofia como pré-socráticos e Sócrates, e isso acontece por quê, né? Vamos entender um pouquinho. Ele não foi o primeiro filósofo, tá? É importante dizer isso. Antes de Sócrates, a gente tem 2 séculos de uma filosofia muito rica, né? E aí a gente pode ver, por exemplo, os pré-socráticos, que falavam sobre essa questão da physis, né? Já tentavam racionalizar um pouco a natureza, a origem do mundo, né? A arquê. E o que foi... por que aconteceu, né, essa divisão dos pré-socráticos para o Sócrates? A mudança no pensar filosófico foi o ponto crucial. Então, o que acontecia? Os pré-socráticos, eles tentavam estudar a physis, né, a natureza. Então, a gente vai ter, por exemplo, aí, como foi dito na aula sobre eles, Tales de Mileto, que falava que a origem da vida é a água. E Sócrates ele não vai se prender mais a physis ou a tentar explicar a origem do mundo, né, como Arquê. Sócrates ele vai ter uma mudança de pensamento. Agora a filosofia vai começar a tratar de outros assuntos também, como por exemplo a política, né? Claro que não só a política, mas como que vai se dar o ato de pensar, como conversar, como racionalizar tudo, né? Então, é por isso que há essa divisão entre os pré-socráticos e Sócrates. Isso é muito importante. Eu queria falar também que Sócrates ele não se reconheceria na filosofia atual, né? Por que não? Porque a filosofia atual ela é composta de um pensamento muito sistemático, né? A gente trabalha muito com afirmações. Então, a filosofia hoje, além de se dar de uma forma muito individual, por exemplo, eu vou tentar entender o meu ambiente para depois formular questões, pensamentos filosóficos na minha cabeça e depois externalizar. Sócrates seria muito contra essa questão, essa sistematização, esse complô, né, esse compilado de afirmações. A filosofia de Sócrates não era composta disso. Por mais que a gente se baseie muito hoje em Sócrates para fazer filosofia, né? É impossível a gente estudar filosofia sem abordar Sócrates. E também é importante falar que a filosofia para Sócrates era uma missão divina, né? Então, eu acho que até por isso que hoje a gente tem uma visão muito sacra da filosofia, né? A filosofia é muito sacralizada. Os filósofos são sempre colocados em um pedestal, né? Como seres dotados de inteligência e conhecimento. E isso se deu justamente por Sócrates. Sócrates começou essa questão da filosofia ser uma visão bem... ser uma missão divina, né? E como era uma missão divina a filosofia, a racionalidade para ele era um dever. O único jeito de
completar essa missão era o uso da racionalidade, era o uso da razão, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre os métodos socráticos, né? Então, para Sócrates, a filosofia ela tem métodos também, né? Então, a gente vai ter aí, por exemplo, o antidogmatismo, né? O que é esse antidogmatismo? Sócrates ele vai querer quebrar um pouco essa questão das certezas aparentes, né? Então, quando a gente pergunta algo para as pessoas, geralmente elas respondem com uma certeza aparente. Não significa que essa certeza é real, mas para a pessoa aquilo parece tão real que para ela é muito certo. Esse dogma, né? É um dogma que a gente constrói, desculpa, pode vir de pensamentos religiosos, né, como o mito, ou pode vir de valores morais que a nossa família passou pra gente. E aí a gente vai ter o que mais, né? A interrogação. Ou seja, para fazer filosofia é de suma necessidade que a gente interrogue, que a gente questione, que a gente faça perguntas. A pergunta é o método de se chegar à razão para Sócrates. Então, a interrogação é de muita importância. E aí agora a gente vai falar daquela frase icônica que meio que vai imortalizar esse pensamento socrático do antidogmatismo e da interrogação, né? Que é o pensamento do só sei que nada sei. Eu coloquei até aqui um pequeno meme pra gente pegar um pouquinho, né? Distrair um pouco da aula. Mas o que isso quer dizer de fato, esse só sei que nada sei? Para Sócrates, o único conhecimento que a gente deve ter, esse só sei aí, sabe? Esse só sei. Esse conhecimento é de que tudo ainda está por saber. Ou seja, a gente só sabe que tem muita coisa pra gente aprender ainda, né? E isso é um pensamento muito importante. Por quê? Porque é a quebra justamente desse dogma, dessas certezas aparentes. Como a gente perde as certezas aparentes, como tem esse despojamento da alma, eu vou parar de ter certezas. Eu vou parar de achar que eu tenho razão em tudo e eu vou entender que eu só sei que nada sei, né? E isso é um pensamento muito importante para Sócrates. Agora vamos falar de um conceito importantíssimo quando o assunto é Sócrates, que é a maiêutica, né? Bom, então, o que é essa maiêutica? Quando Sócrates queria fazer uma interrogação para alguém, o que ele fazia? Ele tinha lá uma pergunta, certo? Ou seja, o que é a coragem, né? O que é a piedade? O que é a justiça? E quando Sócrates tinha esses questionamentos, o que ele fazia? Ele ia atrás de pessoas na polis que trabalham com isso e que provavelmente têm dogmas sobre essa questão. Então, quando Sócrates queria saber o que é a coragem, ele ia atrás de um militar para perguntar para ele o que é a coragem. Se Sócrates queria saber o que é a justiça, ele ia atrás de um juiz da polis. Se Sócrates queria saber o que é a piedade, ele ia atrás de um sacerdote. E assim por diante. Por quê? Porque eles provavelmente têm o quê? Eles têm dogmas sobre essa questão. Então, se a gente perguntar o que é a coragem para um militar, ele provavelmente vai ter um dogma, uma certeza aparente do que é a coragem. E aí ele vai responder o quê? Ele vai responder com uma certeza aparente. Ele vai responder convicto de que ele sabe o que é aquilo. Mas a maiêutica entra aí, né? Porque Sócrates, quando ele perguntava isso e a pessoa respondia com uma certeza aparente, ele fazia uma outra pergunta em cima disso que abala essa certeza, né? Então, um exemplo que a gente tem é quando Sócrates pergunta para um militar importante da polis o que é a coragem. E o militar, com aquela certeza aparente, com aquele dogma, responde: bom, a coragem é avançar em direção aos inimigos, não recuar de medo. E aí Sócrates ele fala: ué, mas tem uma estátua ali na polis, né? Que é de um famoso militar que, na verdade, na guerra, ele não foi de encontro aos inimigos, mas ele recuou para juntar a força e aí sim atacar. Isso não é um ato corajoso? E aí o militar ele teve um abalo dessa coragem, né, dessa certeza aparente. E Sócrates fazia perguntas e mais perguntas para ir quebrando cada vez mais essa certeza aparente. E Sócrates, o que ele queria, né, fazendo essa tal de maiêutica, de perguntar coisas até que as certezas aparentes das pessoas se esgotem? Sócrates queria o despojamento da alma dessa pessoa. Ou seja, Sócrates queria que essa pessoa
alcançasse finalmente esse antidogmatismo. Por quê? Porque para ele, quando a nossa alma está despojada dessas certezas aparentes, acontece que ela fica mais propícia a ir atrás da verdade. Ela fica muito mais perto desse patamar da verdade que Sócrates tanto gostava, tanto acreditava. Ou seja, quando a gente pega um livrinho de Sócrates, né, que Platão escreveu, deixando bem claro aqui, a gente via muito esse diálogo, né? Ou seja, Sócrates fazendo maiêutica com as pessoas, perguntando para ela definições, essas pessoas respondendo com certezas aparentes, e aí Sócrates respondia com uma outra pergunta que abalava mais ainda a resposta, e assim ficava nesse jogo, né? E quando a gente lia isso, a gente percebia que para Sócrates era muito mais importante o caminho para se chegar a uma definição de algo do que de fato chegar até essa definição. Então, se Sócrates queria saber a verdade, o que é a verdade, ele valorizava muito mais o caminho para se chegar até essa definição do que a própria definição. E isso é muito importante aí no pensamento socrático, certo? E, para finalizar a parte de Sócrates, né, vamos entender um pouquinho do pensamento sobre política que ele tinha. Sócrates, ele tinha uma definição que ele chamava de animal político, né? O que é esse animal político? O animal político é o quê? O único animal, né, o único ser capaz de fazer política é o homem. E por isso o homem é um animal político. É um conceito muito simples, não é nada de outro mundo, e em suma é isso que eu acabei de falar. O único animal capaz de fazer política é o homem, e por isso o homem é um animal político. Sócrates também tinha um caráter antidemocrático, ou seja, ele era um antidemocrata. Ele não concordava com a democracia grega antiga. E isso se dava como? Com a metáfora do navio. Ou seja, se você precisa ir para o mar, né? Vamos dizer aí que você quer fazer uma aventura no mar. Você ia escolher Claro que você ia precisar de um navio. A tripulação. Quando você for escolher a tripulação, você ia escolher um bando de pessoas que não entendem de navios, que nunca navegaram, que nunca foram ao mar de fato, ou seja, pessoas incompetentes para guiar de fato esse navio, ou você escolheria uma tripulação já experiente, com um capitão, com anos de mar e uma tripulação já que entende sobre tudo do mar. E aí, o que você faria? Qual equipe você escolheria? A dos incompetentes que não entendem nada do mar, ou aquela dos competentes que já têm experiência, já têm conhecimento sobre o que é o mar, como navegar? Bom, para a democracia, para Sócrates, né, a democracia funcionava do mesmo jeito. Para a gente poder ter uma democracia de fato plena e estável, a gente precisava colocar apenas pessoas competentes, que têm conhecimento sobre a política, que têm conhecimento filosófico, para ir lá e de fato governar a polis. E aí, como ele queria convencer as pessoas desse pensamento, que ele está certo, ele fazia o quê? Ele fazia a maiêutica nas ruas. Ou seja, ele chegava para os cidadãos da polis e conversava com eles. Perguntava, mas o que é a democracia? Você acha que a democracia é boa do jeito que tá? E como ele fazia essa maiêutica, as pessoas elas ficavam muito embaraçadas, porque essa visão política que é tão justa assim para a alma grega, ela estava sendo colocada em questionamento, né? Então as pessoas elas estavam se questionando, será que a democracia é assim tão boa? E aí o que aconteceu? Houve um julgamento, né? Para ver se Sócrates estava realmente certo. E acontece que todo mundo condenou a atitude de Sócrates e ele foi morto. Como que ele morreu? Ele tomou cicuta, um veneno, né? E assim se deu a morte de Sócrates. Esse meme que eu coloquei aqui, né, que é o Sócrates enterrando ele mesmo com um sorriso no rosto, demonstra basicamente o quê? Demonstra que Sócrates ele não viu a execução como algo ruim para ele. Ele viu a execução dele como algo ruim para a própria sociedade grega. Porque ele falava que ele era tão bom, mas tão bom para a sociedade, que o ato deles matar Sócrates seria a própria punição. Porque eles perderiam esse homem tão bom, de tantos valores, que poderia até ajudar a sociedade grega a crescer e evoluir. Bom, e a introdução de Sócrates se encerra aqui com a morte dele, né?
E é isso, galera. Muito obrigado pela aula. E fiquem com a próxima aula que eu vou tentar abordar um pouquinho aí, introduzi-los, né, ao pensamento de Platão. Muito obrigado pela participação de todos e tchau.